Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tenho falado para vocês, nós estamos nessa semana que se chama Semana da Epifania. Logo que Jesus nasce, a igreja coloca essa semana onde nós meditamos sobre a manifestação de Jesus. Deus agora, ele precisa se mostrar, porque até então Deus não era visto por ninguém, não podia ser visto. Ninguém poderia tocar nele. Só se sabia da existência de Deus pela fé. Tanto que lá no livro do Êxodo, Moisés ele pede para ver Deus. E Deus diz assim: não, ninguém pode me ver. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou passar com a minha glória. Você vai ficar atrás da rocha e pela fresta você vai me ver por trás, você vai ver a minha glória. Mas ninguém pode me ver. Quando fala também que Moisés falava com Deus face a face, não é que Moisés chegava lá, Deus aparecia para ele e ele conversava. Ele entrava ali no tabernáculo, e lá estava a Arca da Aliança, que representava a Deus, então ele ficava ali diante da Arca da Aliança, mas não é que Deus aparecia para ele. Quando fala que Abraão teve, que Deus apareceu para Abraão, dizendo para ele sair lá de Ur, na Mesopotâmia, e viesse para uma terra onde Deus iria dar uma descendência para ele, não é que Deus apareceu no caso, para Abraão. Uma emoção que ele teve, um sentimento, alguma coisa dizia para ele. Então ele teve esse sentimento que levou ele a ir em frente. Então Deus não podia ser visto. Mas Deus passou a ser visto pela pessoa de Jesus Cristo. Aí entra a noção de Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas e um Deus só. Então, a segunda pessoa foi vista.
A primeira pessoa que é Deus não foi, e muito menos a terceira. O Espírito Santo apareceu em forma de pomba, mas não é uma pomba. Mas era preciso que o Verbo, a segunda pessoa, viesse no meio de nós, tivesse um corpo humano, para que esse corpo fosse oferecido. Então foi isso que aconteceu com a encarnação de Jesus, nascido da Virgem Maria, e os pastores viram aquela criança lá, não era simplesmente uma criança, é Deus, era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e depois ele começa a se manifestar para os povos representados pelos 3 reis magos. Então agora Deus é visto, Deus é tocado, as pessoas tocavam nele. Só que, depois de algum tempo, depois que Jesus nasce, a última vez que ele foi visto na Sagrada Escritura, onde se mostra e fala-se de Jesus, foi aos 12 anos de idade. Depois ele desaparece. Os evangelistas não falam mais dele. Ele só vai aparecer agora aos 30 anos. Então aí é chamado esse tempo de vida oculta de Jesus. Nesse tempo, Jesus estava ali, estava crescendo, aprendendo as coisas com São José, aprendendo as coisas com a Virgem Maria, teve uma profissão. Ele morava lá em Nazaré, embora ele tenha nascido em Belém e tudo. Aí quando chega aos 30 anos, que é essa passagem do Evangelho de hoje, Jesus agora ele vai se manifestar. Ele vai dizer para o povo, olha, o que as Sagradas Escrituras falavam sobre o Messias, eles estavam falando sobre mim. É o Evangelho de hoje. Foi isso que aconteceu. Agora Jesus ele se manifesta provando pela Sagrada Escritura que ele é a pessoa que estava sendo esperada. E até então ninguém sabia. Então, para o povo de Nazaré foi difícil eles entenderem isso, tanto que eles não compreenderam mesmo, ainda quiseram matar Jesus, dizendo que era uma blasfêmia. Como é que ele, o filho de José e de Maria, agora está se apresentando dizendo que é ele? Isso é uma blasfêmia. Ele está agora dizendo que ele é Deus, é uma blasfêmia. Então, na continuação dessa passagem do Evangelho, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Eles, por causa disso, eles queriam jogar Jesus no precipício, para que ele pudesse morrer. Mas ali diz que Jesus passou entre eles e foi embora. Aí ele vai para Cafarnaum. Então, como é que nós podemos, então, chegar ao conhecimento de que Jesus, ele é o Deus, ele é Deus, e que nós não podemos ir atrás de outros, lendo as Sagradas Escrituras. Sem a leitura da Sagrada Escritura, é difícil nós chegarmos ao conhecimento. Tanto que, quando Jesus envia os apóstolos para pregar o Evangelho, a primeira fase de conhecimento de Jesus foi pela via oral, foi a revelação oral. Então os apóstolos conviveram com ele, comeram com ele, viram ele morto e viram ele ressuscitado e viram ele subir aos céus. Então os apóstolos começaram a falar, não tinha nada escrito até então. Se ouvia falar pelos que os apóstolos falaram, e aí, lá pelos anos 70, 90, os apóstolos começaram a morrer,
E aí, nesse período, começou-se a escrever. Então, os apóstolos começaram a escrever as experiências que eles tiveram com esse Deus, com essa pessoa de Jesus de Nazaré, que eles viram que realmente ele não era simplesmente um mestre, ele era mais do que um mestre, ele era Deus. Então começa-se a escrever, aí vem a tradição, né? A tradição escrita. E aí nós temos os evangelhos, aonde nós podemos chegar e ler ali, e ir conhecendo. Na medida que nós vamos lendo, a nossa fé vai se aperfeiçoando, e nós vamos dizendo, sim, ele é Deus. Aí Jesus hoje, ele prova. Ele pega, lá, quando está ali na sinagoga, dá-se o livro, né, do profeta Isaías, que eram rolos que eram dados, né? Não vamos imaginar que era a Bíblia como nós temos hoje, né, encadernada, assim, não, eram rolos. Então ele pegou o rolo, ali foi dado o livro do profeta Isaías. Aí quando ele lê o capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou. Imagina, quando o mestre da sinagoga, aquele responsável pela sinagoga, ele lia qualquer passagem do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito. Quando eles liam se referindo ao Messias que viria. Eles não liam dizendo, eu sou o Messias. O Messias virá e tal, aí eles iam lendo, né? Por exemplo, quando Isaías escreveu isso aqui, ele escreveu 700 anos antes de Jesus vir. Vocês sabem o que é 700 anos? Eu não sei, porque eu só tenho 55. Pelo visto, eu nunca vou saber, porque eu não vou chegar a essa idade. Mas que é muito tempo, é. Claro, em comparação à eternidade não é nada, mas em comparação ao nosso tempo aqui, 700 anos. Então, 700 anos, Isaías fala que o Messias, ele ia ser ungido, ele receberia o Espírito, ele seria chamado Cristo, por isso o Messias também quer dizer Cristo. Então Jesus, quando ele é batizado, ele recebe a unção no batismo, né? Aí o Pai revela, diz, esse é meu filho bem amado, nele eu coloquei todo o meu amor, referindo-se ao quê? Que Deus iria mostrar quem era o Filho, quem era o Messias. Então ali no batismo, e também lá no momento em que Jesus está no Monte Tabor, lá também ouve-se uma voz do céu dizendo, esse é meu filho bem amado, e lá dá um acréscimo, ouviu. Então significa, é essa pessoa que nós devemos ouvir, nós não devemos ouvir outro, a não ser esse, porque ele é Deus, é a ele que nós devemos seguir. Então Jesus abre o livro do profeta Isaías, e ali ele diz assim, hoje se cumpriu esse oráculo, ou seja, o que eu estou lendo agora, eu estou dizendo para vocês, sou eu. O que a Sagrada Escritura está se referindo aqui é a minha pessoa, sou eu. E ali diz, né, que o povo ficou com os olhos fixos nele, olhando para ele. Mas aí começam as dúvidas, mas como? Filho de José? Que história é essa? Que blasfêmia! E quando Jesus diz, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir, que está na Sagrada Escritura, hoje se cumpre, ele não volta atrás, ele diz, sou eu. Então aqui está a manifestação, esse tempo de epifania, como Deus se manifesta, como Jesus se manifesta, e como nós podemos dizer que Ele é o nosso Senhor, é só ir olhando pela Sagrada Escritura.
tudo estava contribuindo para mostrar que era ele. Como eu sempre trago aqui para vocês, né? No livro de Miqueias, e tu, Belém, a menor de todas as cidades, de tu, é daí que virá o Salvador, que vai reger todas as nações. Aí ele nasceu lá. Isaías fala, uma virgem dará à luz a um filho, e ele será Emanuel, o Deus conosco. E realmente, 700 anos depois, o anjo Gabriel aparece para uma virgem, e ali ele é concebido. Isaías 53 fala que ele seria morto, ele seria levado como um cordeiro sendo levado ao matadouro, e ele não iria abrir a boca. Aí ele diz também que ele seria colocado entre dois facínoras, entre dois ladrões, e quando ele morreu tinha dois ali, dois assassinos, um do lado do outro. A Sagrada Escritura falava dele, tanto que no capítulo 24 de São Lucas, quando os discípulos de Emaús, eles vão entristecidos, voltando para Emaús, porque eles estavam com Jesus e Jesus havia morrido, e Jesus aparece para ele e diz, mas o que é que está acontecendo? Ele disse, mas pelo amor de Deus, hein? Você não sabe o que está acontecendo, não? Jesus, aquele mestre tal, que fez tantas coisas, ele morreu. Aí Jesus diz assim, seus idiotas, palavra minha, né? Não foi assim que está lá. Seus idiotas, vocês não sabiam que tinha que cumprir o que estava escrito? Aí depois, eles vão, né? Depois que Jesus partiu o pão, eles conhecem, veem que era Jesus, eles correm de volta para Jerusalém, para falar para os apóstolos. Aí Jesus aparece lá para os apóstolos e diz assim, isso aqui está no capítulo 24 de São Lucas, versículo 44. Aí Jesus diz assim, olha, era necessário que se cumprisse as Escrituras, como está escrito nos Salmos, nos profetas e em Moisés. Vou falar na ordem que está lá no Evangelho agora. Moisés, como está escrito em Moisés, ou seja, nos primeiros 5 livros da Bíblia, que é referente a Moisés. Nos profetas, como eu acabei de falar, de Isaías e Miqueias e todos os outros. E nos Salmos, que falava dele também. Então tá ok. Se uma pessoa quer entender e chegar ao conhecimento de que Jesus é verdadeiramente Deus e a Ele nós devemos segui-lo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ler as Sagradas Escrituras com o coração aberto. Não é ler a Sagrada Escritura como se estivesse lendo um livro qualquer, um romance qualquer. É preciso ler com o coração aberto. Quando a pessoa vai lendo com o coração aberto, aí ela vai entendendo. O Espírito de Deus vai fazendo com que a pessoa ela tenha abertura de coração. E aí compreenda. O que é que Satanás está fazendo? Está fazendo de tudo para que a Sagrada Escritura deixe de existir. Lembremos que as escolas antigamente eram um lugar também de catequese. O aluno ia lá, e lá ele aprendia também a doutrina da igreja, os ensinamentos e tudo. E o que é que hoje se faz? Bíblia na escola, não.
Por quê? Porque senão vai estar fazendo com que os outros de outras religiões se sintam intimidados. Isso pode gerar preconceito, isso pode gerar isso pode gerar aquilo. Então tem que respeitar as outras religiões. Então nada de Bíblia nas escolas, para no futuro nada de Bíblia nas casas. E se tira as Sagradas Escrituras, como é que nós vamos ter o conhecimento de Jesus? E aí o anticristo pode se manifestar depois dizendo que ele é Deus, porque a pessoa está na ignorância, ela não sabe nada, ela não leu, a Sagrada Escritura não poderia existir mais. Então, eu até me lembrei agora, daquele filme que tem o livro de Levi, como é que é o nome? De Eli, né? Vocês veem que ele só ele tinha a Bíblia, só ele tinha a Sagrada Escritura. Era a única forma de sobrevivência do homem, porque o homem sem Deus, ele perde a esperança. Você vê que o filme passa tudo naquela coisa, tudo cinza, tudo escuro, uns homens atrás dele querendo, os maus lá, os homens maus, querendo tomar posse daquele livro, porque eles sabiam do poder daquele livro e eles iam manipular o povo com aquele livro. E aquele homem, acho que ele era cego, né? Era cego, só ele tinha, e ele guardava aquilo ali, tal. Aí no final do filme acabam destruindo lá a Bíblia, mas ele tinha tudo decorado na cabeça. Aí começa a reescrever. Aí tá lá os compiladores, né? Os homens vão escrevendo e ele vai ditando tudo. Por quê? Sem o conhecimento da Sagrada Escritura, nós não vamos ter o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tendo o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo está fadado à perdição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se eu não tenho o conhecimento de Deus, o que será da minha vida e do verdadeiro Deus? Não é qualquer deusinho aí, me desculpe a expressão, e é verdade. Porque Deus é um só. Nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os outros é da criação do mundo, do homem. E ontem nós vimos, ele provou que ele é Deus como? Ele andou sobre as águas, ele transformou a água em vinho. Mataram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Me mostre outro Deus que tenha acontecido isso. Não teve nenhum Deus. Na mitologia grega existia Deus para tudo quanto é lado. Mas ninguém tinha visto, ninguém tocava, eram histórias que eram contadas em relação à divindade, para que um dia um homem pudesse chegar ao conhecimento, sim, do verdadeiro Deus. As outras religiões também, eles foram criando os seus deuses para que um dia eles tivessem conhecimento do verdadeiro Deus. E o conhecimento do verdadeiro Deus se dá na pessoa de Jesus Cristo. Se fugir disso, por isso que eu tenho dito para vocês, que o próprio João fala na primeira carta que nós estamos vendo também nesses dias. Se alguém diz que conhece a Deus e nega Jesus Cristo, é um mentiroso. Porque qualquer pessoa pode até se declarar Deus, mas a certeza se dá por meio de Jesus Cristo. Ele veio derrotar a morte. Ele veio derrotar as obras de Satanás.
E ele não somente veio, como ele derrotou. Satanás foi vencido quando Jesus morre na cruz. A morte foi vencida quando Jesus morre na cruz. E no terceiro dia ele ressuscitou, então Jesus matou a morte. Eu termino essa homilia perguntando para você: você tem dúvida de que Jesus Cristo é Deus? Porque você pode ser um católico, né, que você tem até Jesus, mas não como Deus. Um grande mestre, um grande homem que fez milagres, que fez grandes coisas. Por que quando a corda aperta, na hora que as dificuldades vêm e a corda aperta, por que abandona a igreja e vai para o espiritismo? Por que vai para a macumbaria? Por que vai fazer despacho quando a corda aperta? Isso significa que não tem certeza. Porque a certeza de uma pessoa que ela realmente tem consciência de que Jesus, ele é o Senhor dele ou dela, é na hora que a corda aperta. Na hora que a corda aperta, ele continua firme. Não abandono. Como você vê aquelas pessoas simples, né? Que está passando por dificuldades e tudo mais. Ela diz, é assim mesmo, né? Continua indo na missa, continua se confessando, continua firme nos sacramentos, está ali fiel, porque ela diz, não, ele é o meu Deus. Mas como você sofre tanto, como é que você diz que ele é teu Deus se ele não resolve o seu problema? Olha, se ele não resolve, aí é uma questão dele, mas isso não vai tirar de mim que ele seja Deus, ele é meu Deus, eu vou seguir ele no sofrimento também. Eu repito, na hora que a corda aperta, você fica em dúvida? Quantos que na hora que a corda apertou, deixaram até de ler a Sagrada Escritura? Abandonou. Repito, o povo de Nazaré, quando olhou, tiveram dúvida. E aqui eu estou me referindo aos católicos, não estou nem falando para quem é pagão, porque já é pagão mesmo, e não quer saber de Deus. Eu estou perguntando para você, católico, você tem certeza que Jesus Cristo é Deus? Ele é o Senhor? Aquele que abriu o livro do profeta Isaías e disse, hoje se cumpriu esse oráculo, e ele disse, sou eu. Você tem realmente certeza que é Ele? Ou você é apenas daquele tipo que quando está tudo bem, Ele é meu Senhor. Quando está tudo ruim, já não é mais. Aí abandona. Essa fidelidade. Com tudo ou sem nada, Ele é e será sempre o meu Senhor. Então, lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos nos aperfeiçoando, a nossa fé vai aumentando, as nossas dúvidas vão sendo tiradas, e nós vamos vendo se concretizar que aquele homem, ele não é simplesmente um homem, ele é um homem também, mas ele é Deus, ele tem duas naturezas, uma humana e outra divina, e é a Ele que eu devo seguir. E para ficar mais claro ainda, e nos diferenciarmos de qualquer outra religião, e até mesmo das seitas,
é quando nós olhamos para a Eucaristia e dizemos: é Ele, aquele que abriu o livro do profeta Isaías. Ele está ali naquele ostensório, aquela parte branquinha ali, é Ele. Aí agora nós chegamos à identidade católica por completo. Hoje é quinta-feira, dia de adoração. Hoje é quinta-feira, dia que Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e da Eucaristia. E nós, católicos, diante daquele filho de Maria, que veio do céu, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, agora ele se apresenta a nós num pedaço de pão. E aquele pão que está ali não é pão, é Ele. Aquele que os magos adoraram, aquele que os pastores adoraram, aquele que está no capítulo 9 do Evangelho de São João, quando aquele cego de nascença é curado por Jesus, aí ele volta, aí Jesus se revela dizendo para ele: eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Ele se prostra, ele adora, aí nós adoramos ele ali. E para terminar, para aqueles que não acreditam, né? Aí Santo Antônio foi exagerado, né? Diante daquele herege que ele precisava salvar. Não foi simplesmente para mostrar que era Jesus ali, né? Era para salvar aquele homem que não acreditava na presença de Jesus, na Eucaristia. Então, a prova foi aquela: deixa um burro, poderia ser um cavalo, né? Mas foi justamente um burro, já é burro mesmo. Então, o burro mostrou que era mais inteligente do que aquele herege. Então, na verdade, o burro era o herege. E aí, quando ele vem com o Santíssimo Sacramento, deixa aquele burro lá com fome, então vamos ver. Coloca o feno, a comida dele ali, e vamos ver. Eu venho com o Santíssimo Sacramento e vamos ver. Porque o animal, ele age por instinto. Então, se ele está com fome, ele vai na comida logo. Coloca a comida e ele vem com o Santíssimo. Se ele adorar, se ele se ajoelhar, realmente Jesus é ali que ele está. É ele. Quando ele vem, o burro se ajoelha e o herege se converte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.